Podcast Baixo Ilha, mais uma edição do nosso podcast. E hoje nós temos um convidado especial. Convidado vivo do podcast Baixo Ilha, Davi Cordeiro, escritor, formado em Direito. E ele vai se apresentar melhor, que ele pode, né, falar com detalhes sobre a trajetória literária dele, né, sobre por que ele escolheu ser escritor. Oi, gente, boa noite a todos, né? Boa noite, Raquel, boa noite, Ivo. É um prazer estar aqui no Baixo Ilha, dando essa entrevista para vocês, falando do meu livro, né? Que eu escrevi um livro de suspense agora, que foi um sonho realizado, né? Escrever esse livro. E escrever, para mim, vem de muito tempo, né? Não escrever com a intenção de publicar um livro, mas eu já escrevo há muito tempo. Eu atuo no movimento sindical da minha categoria, né? Eu sou servidor público. Trabalho na Justiça Federal, e então, desde que eu entrei há 27 anos, eu lido com essa prática de escrever. Escrevo artigos, sobre os direitos dos servidores, faço denúncias, escrevo uma série de coisas. Todo mundo já até me conhece lá no trabalho, por aquilo que eu escrevo. Então eu tenho muita facilidade de escrever, eu leio bastante, tenho muito interesse por livros de suspense, livros de terror e filmes. E me veio a ideia, né, de escrever sobre algum tema, né, e procurando, eu vim pesquisar sobre esse tema, que é o tema central desse livro, né. Ele é baseado numa história, que é uma lenda urbana, que é baseado em quadros Aquele pintados por. garotinho que fica chorando, o que é sinistro. Pois é. Eu tenho medo desse, vamos colocar ele aqui, esse aqui. Sim, Sinistro, é né? isso aí. Esse é Esse daí é sinistro. o quadro Eu tenho medo desse quadro. Eu não, não tenho não. no quarto um quadro Não, desse. que é isso, cara, o menino é bonitinho lá, Ele tudo. parece comigo quando eu era Não, criança isso aí eu já também. assim, É. eu não conheci você na infância, mas eu acho um pouco difícil. Mas tudo bem, né, o que Mas é acontece. sinistro, é, cara. Não, o menino não é sinistro, sinistro é a história que se Aí criou em ficou, né, torno. na cabeça de todo mundo, ficou sinistro, né. Exatamente, nos anos 80, né, quem tem mais ou menos a nossa idade, a gente isso é esse quadro ele corresponde a uma lenda urbana nos anos 80. Conta um pouquinho dessa lenda urbana pra gente. É o seguinte, gente, esse quadro e mais alguns outros quadros de criança chorando, eles, constavam em alguns incêndios, em algumas mansões na Inglaterra, né, lá em Londres, né. E nesse incêndio, a casa pegava fogo, mas os quadros resistiam, misteriosamente. Isso gerou uma lenda urbana criada por um jornal. Acredito que foi o The Sun, que é aquele jornal que faz a cobertura da família real, né. Então eles criaram um sensacionalismo em torno desses quadros. Pronto, estava criada a lenda urbana dos quadros das crianças que choram. E naquela mesma década, essa história veio para o Brasil. E que ano mais ou menos isso? Anos 80, 81, 85, né. Esse quadro especialmente, ele ficou famoso aqui, que ele constava Mas essa história já tinha muitos anos lá, esses Europa. quadros é o seguinte, esses quadros ficaram famosos com essa história desses incêndios, né, com a lenda urbana, mas eles eram até então desconhecidos. Foram pintados por um pintor italiano chamado Giovanni Bragoli, que era alcunha. O nome dele, na verdade, era Bruno Amadil, né. Então ele pintou esses quadros e nos anos 50, ninguém sabe direito por quê, e com o incidente dos incêndios, né, e a divulgação da feita pelo jornal, eles se tornaram famosos, né. Então parece que a lenda atribuiu algum significado sobrenatural aos quadros. Então isso o povo já gosta, né, de histórias assim, né. E, Então Ah, inclusive, Davi, eu ouvi falar, né, que esse pintor ele ficou famoso, né, com esse pseudônimo dele de Bragoni, né, por conta dessa história. sim, E aí esses quadros não pegavam fogo e falavam que ele ficou famoso por ter um pacto com o diabo, por essa conta foi dessa uma das história dele. essa foi uma das lendas urbanas, né, que ele teria feito um pacto com o diabo e ele pintou os quadros como oferenda. Então ele pintou 28, não sei por que o número, mas cada mas isso é quadro. tudo lenda urbana. Tudo lenda urbana. Ninguém sabe, essa que eu fui fazer uma pesquisa, né, porque eu queria escrever sobre alguma coisa original.
né? Uhum. Então, essa história me veio na cabeça. Eu fui procurar e encontrei até aí. Encontrei a história dos incêndios e quem pintou. Aham. Mas não se sabe por que ele pintou, se as crianças existiram, se existia um modelo vivo para ele pintar, ou se é inventado. Por que que ele pintou as crianças tristes? Então foi gerando lenda urbana. As crianças eram assim, eram fictícias, pintadas como oferendas ao demônio, ou então eram crianças de orfanato da Segunda Guerra Mundial, ou E a então época dele foi justamente a época da Segunda a Guerra, época da né? Segunda Guerra que esses quadros foram pintados, final dos anos 50, anos 60, início dos anos 60, assim. E eu queria saber por que você escolheu esse título, Inocência Macabra? Olha, porque o inocência é por causa das crianças, né, e macabra foi por causa da história de mistério, né, Uhum. que tinha, né, a lenda urbana. Então eu achei que combinou. É um paradoxo, inocência com macabra, mas eu achei que tinha a ver, né, Uhum. porque, as crianças pintadas são inocentes, mas a história que tem por trás, né, tanto a história da lenda urbana quanto a que eu criei, ela dá um ar de mistério, de suspense, né. E a capa do livro também é um pouquinho sinistra, essa Ah, capa aí, sim, né? essa capa aí, ela não é uma capa, ela não foi inventada, né, a ideia original era colocar um menino que estava aí exposto aí, como capa, mas eu não pude colocar, porque não está em domínio público, Aham. né, eu fiquei muito triste com isso. A ideia original era botar, fazer 28 capítulos. Falava comigo, fazia eu chorando, e colocava Che no livro. ô Ivo, não é brincadeira não, a editora chegou a produzir isso, ela chegou a fazer um quadro de criança chorando, porque o que está em domínio, o que não, o que pertence ao direito autoral é o quadro em si, não Aham. toda criança A chorando, criança né. chorando. Então eu pedi para eles pintarem, mas ficaram horríveis, né, ficou horrível, né, eu falei: "Não, então deixa". E da onde surgiu a sua ideia com essa foto? Essa daqui, como fala de criança, como é macabro, essa capa tem a ver com criança e tem a ver com o fato real, muito triste, né. Essa capa, ela é a foto, é a reprodução de um monumento que existe na República Tcheca, né, a antiga Tchecoslováquia. Ela reproduz um acontecimento muito triste nos anos 40, né, quando os nazistas, eles ocupavam a Tchecoslováquia e eles provocaram um massacre numa cidade chamada Lidice, que fica a 20 quilômetros de Praga, né. A resistência da Tchecoslováquia fez um atentado contra o chefe nazista do pa no local, e eles, por vingança, massacraram a cidade, achando que na cidade se escondiam os autores do atentado. Então eles mataram todos os homens da vila e transferiram as crianças, essas crianças e as mães, para um campo de concentração chamado Chelmno, né. Algumas crianças sobreviveram e puderam voltar para a vila, né, encontrar suas famílias, foram poucas, né. E uma artista tcheca, já nos anos 90, fez esse monumento em tamanho real. Isso aí tem realmente não sei quantas crianças, né, em tamanho real lá nessa cidade, Pô, Elite, legal. né, e eu tive a oportunidade de conhecer em 2019. Então eu achei que tinha a ver, como tinha a ver com criança, tinha a ver com macabro, tinha a ver com nazismo, que a gente, quem for ler a história vai ver que tem um pouco a ver. Aí eu falei: "Se tiver em domínio público eu coloco", e tá em domínio público, né, e tem a ver com nazismo, se vocês podem ver a história, lá em cima tem um símbolo da suástica, tem uma metralhadora, né, quer dizer, tem a ver com guerra, né. E Davi, você tirou alguma coisa da viagem que você fez, o leste europeu? Olha, Você de lá só me veio essa capa mesmo, mas a história em si não, ela é ambientada muito no Brasil, né, porque eu acho que fica mais fácil o processo de criação, você conseguir desenvolver uma história em torno daquilo que você viveu, Uhum. porque está mais na memória, está mais vivo, Sim, né, não só cognitivamente, mas emocionalmente você tá está interligado. preso, está interligado, né. Então se você for ver as histórias lá do Stephen do King, do né, do que você King, gosta, ele ambienta é muito em tudo Maine, no Maine, o no Maine é Maine, a que é o cidade lugar que ele nasceu, que ele cresceu ali, né, então eu acredito que seja isso, um escritor russo vai ambientar a história dentro da Rússia, que fica mais fácil. Então, eu fui em muitos lugares onde ocorrem os crimes, né, a história é basicamente essa que está na sinopse, né, eu coloquei inicialmente a ideia seria terror, mas ela enveredou para o suspense. Ocorrem vários assassinatos, nesses assassinatos, uma das crianças de Braga aparece nos quadros, e aí desencadeia uma investigação, pra por quem está matando, por quê e por que os quadros aparecem. Aí o leitor vai ter que ler
O e teu ver. estilo que você escreveu, você se inspirou em algum escritor que você que você gosta? Olha, Ivo, eu não me inspirei em algum escritor, eu me inspirei em filmes. Eu procurei fazer o livro numa dinâmica de um filme. Porque o que me atrai em filme, atrai as pessoas, é justamente a dinâmica. Sim. Se você for ver um filme de, por exemplo, de suspense, que não chega assim, tem elementos até de comédia. Se você for ver Missão Impossível, por exemplo, é muito dinâmico a história. É uma história de espionagem, onde aquele cara, o Ethan Hunt vai tentar descobrir o que é, como é que tá, aquilo é muito dinâmico. Isso aqui prende o leitor. Então eu procurei fazer uma história de suspense que tivesse a dinâmica de um filme, né? Pode ter capítulos curtos, né? Entrecortados, a história corta aqui, depois recomeça do outro lado, que é para o leitor não cansar e se interessando. Porque eu já li livro de suspense que ele é muito descritivo. O autor começa a falar assim, então ele entrou numa casa e a casa tinha uma cortina no estilo tal, o sofá no estilo tal, não é isso? E não sei mais o quê. E as paredes eram do tempo do sei do quê. Mas é que isso me cansa. A sua Tem, le- literatura é mais tem objetiva. leitor que gosta dessa descrição complexa, eu não, eu me canso, né? Então eu quero ir no principal. Então foi em filmes de suspenses que me inspiraram a fazer isso aí. Tem takes dos Exatamente, Entendi, né? E quem tá lendo tá gostando, né? entendi. Né? Inclusive, que tem um filme russo, né, que também trata sobre Ah, esse é? tema, que se chama Velvet Buzzsaw. Eu não sei falar a pronúncia. Tá. Que ocorreu isso, a questão dos meninos de Braga ali, Sim. essa coisa dos takes. Então, eu achei muito interessante, né, porque é uma intertextualidade que Eu vou ter que até ver esse filme, né, para ver se eles seguiram a mesma E lógica que eu seguiria. e pelo que você falou, como que você se baseou para fazer esse livro, me lembrou um pouco o Jô Soares, né, quando ele pegou as histórias inglesas e fez um filme aqui no Rio de O Janeiro. Xangô de Backstreet. Isso, né. Magnífico Se aquilo. baseou aqui no Rio de Janeiro, né, Foi. com a cultura de macumba, né, Sim. ele fez o Ambientou a ambientou história do aqui no Rio de Sherlock Janeiro. Holmes, né? Isso. E ficou perfeito. Ficou ótimo. Ficou Bem, ótimo. não, ele era muito Ele era um criativo. gênio mesmo, né? Ele conseguiu fazer aquilo. Porque acho que o autor, assim, quem escreve, né? Eu tô, assim, né? Coloquei no papel, né? Formalizei uma ideia. A gente não parte do nada, Uhum. né? Você inventa algo em cima de algo que existe, né? Por exemplo, algumas citações que eu faço é de coisas que eu li, né? O local, a ambientação foi onde eu fui. Uhum. Não tem como dizer assim, eu invento do nada. Ninguém inventa do nada. Você vai ler um autor, aquilo vem uma citação, às vezes uma frase, você coloca, quem está lendo acha que é sua, mas não é, é de outro. Eu acredito que todo autor deve fazer isso. Faz uma paráfrase, né? É isso. Uhum. Raquel, mais alguma pergunta ao nosso editor? Motivo dele, quanto tempo você demorou para escrever esse Olha, livro? Raquel, eu demorei uns 3 anos para escrever, né? Porque eu fui parando, Sim, né? com Fui certeza. parando, né? E o livro também, ele não é pequenininho, né, o livro é grande. É, São 300 e poucas são páginas. quase 300 páginas. E o que demora mais é você produzir. Aham. Depois que você tem um texto final, você manda para uma editora. E Sim. vem todo um processo, né? Você assina um contrato, aí você manda o original, aí eles vai entrar em revisão, Revisão que é a parte mais chata, né? Revisão, porque eles vão revisando ortograficamente, o sentido, o contexto, aí te manda para ver se você concorda. Aí cada vez que você mudar uma linha, eles mandam de novo o texto para você concordar. Isso é esse processo, né? Então, eu até até chamo a atenção para isso, que vai ter passagens aqui que vai ter algum erro ortográfico, alguma coisa. Mas é porque eu cansei de Não aguentou tanto mais de correção. de tanto para eles mandaram uma hora, eu cheguei, mas é assim mesmo, né? E aí quando eu fui ler no final, depois eu vi assim, passou uma coisinha, passou outra, mas no geral tá bom, no geral tá bom. Mas assim, como é que diz assim, eu acho que escrever, foi uma das coisas que eu me encontrei, porque ninguém te obriga a escrever,
entendeu? Não é um trabalho, não, você não está submetido, a não ser que você seja contratado por editora, o Sim, escritor profissional, mas no meu caso não. Eu fui sim. escrevendo no ritmo que eu queria, eu tive as ideias, eu tive o tempo que eu precisava para escrever, né, e depois mandei o texto final para a editora, né, e ficou muito legal. Só falta você plantar uma árvore agora, né. Dizem que é, né, um filho, né, Ele uma já árvore, já é escreveu um verdade. livro, agora planta uma árvore. Pode ser. Te perguntar, Davi, se essas histórias em takes, né, se elas são interligadas ou se cada capítulo há uma finalização. Não, Há uma há continuidade. uma continuidade. Eu fiz assim, cada capítulo eu procurei botar capítulos curtos Uhum, e no outro capítulo vem outra parte da história. uhum. Aí essa primeira história eu pego depois no terceiro. Ah, Eu fiz assim, interessante, entendeu? interessante. Ela vai sendo entrecortada. Entendi. Então o segundo capítulo você pega a continuidade no quarto. Aham. E aí vem. Mas o entendimento é É fácil? fácil, É fácil? é fácil, porque eu Até eu consegui. Até consigo você consegue até eu consigo entender. entender? Até você consegue entender, Ah, Ivo, então tá bom. entendeu? Se eu consigo, porque eu Porque esse foi o objetivo de fazer o suspense, que você está interessado naquele capítulo, aí você Aham. recebe um corte, Sim. né. O que vai O que vai acontecer? acontecer? Aí você não tem a resposta no próximo. Aham. Aí você não sabe quando vai ter, aí você está lendo o capítulo 5 e a continuidade do que estava no capítulo 1. Daí a mudança do gênero, né? Entendeu? Então eu fiz assim, igual um filme. Porque filme você está interessado numa cena e corta e vem para ver outro pedaço da história. Aí só depois é que você vai saber o que aconteceu naquele. Sim, Entendeu? Quem gosta muito de filme, eu procurei escrever para que quem lesse estivesse vendo um filme. um filme. É, Muito estilo de interessante. filme, né. estilo de filme. Bem dinâmico, Bem rápido, dinâmico, interativo, te exatamente. prende, né. É. Legal. Mais alguma coisa, Raquel? Acredito que não, Davi. Eu sou muito satisfeita e eu quero conhecer ele Por favor, espero que, né, que vocês leiam. E aonde que o pessoal pode comprar o teu livro? Olha, eles estão comigo, né, e pode ligar para mim, né, no Zap, 021 992192928. Vamos colocar na descrição. E tem também e-book, né, quem quiser em e-book, eu posso passar depois os links, né, ou em PDF, não, no caso os links mesmo, né, que aí a pessoa compra Direto com a editora. com a editora, né, no e-book é mais barato, porque não tem todo esse trabalho aqui. Uhum. Dá pra botar no Kindle. Dá pra botar no Kindle, isso mesmo. Então é isso, eu tô feliz e já com ideia de dar continuidade a outro projeto. Deixa a sua rede social aí também. Olha, não tenho eu tenho, assim, eu não trabalho muito com Instagram, né, Uhum. eu tenho o Facebook, né, que é Davi Cordeiro, né, vai todo mundo encontrar com a cabeça de AC/DC, ou esse cabelão, Davi Cordeiro lá eu publico sempre, né, e Uhum. tem meu e-mail, que é davidbcdasilva@gmail.com. Vamos colocar na descrição. Tá? São essas as formas que vai me encontrar. Tá ótimo. Davi, parabéns, sucesso. Muito Obrigado. É um cara que todo mundo gosta, é simpático e inteligente, só não é bonito, né. Não, mas não. Tá bonito hoje, né, bem Isso aí, arrumadinho. isso aí. Hoje eu tô. Hoje ele é maquiado. Eu acho que tem maquiagem nele. Tomei banho Tomou banho, para poder vir fez aqui. escova, Pois é, fez um com certeza. É mole, mas assim, não sou modelo, eu sou escritor, né? Só isso, né? Não precisa ser bonito isso. Tá bom, Davi, muito obrigado. Eu que agradeço a Sucesso vocês, sempre. agradeço a Baixo Ilha por essa Quando oportunidade. tiver a segunda edição do teu livro, não, o segundo livro teu, É, pode vir que nós vamos ajudar a divulgar, né, Raquel? então tá. É. Isso aí, muito obrigado, E gente. vamos depois fazer um filme dele, né? Porque ele tem uma dinâmica de um filme. A Eu minha pensei, Vamos a produzir gente um filme. podemos conversar sobre isso, eu vou ficar muito feliz. Olha só, os patrocinadores, olha. Isso aí, inocência macabra em movimento, né? Galera do Baixo Ilha, vamos encerrar o nosso podcast. Mais alguma pergunta ao nosso entrevistado? Já Pois, parabéns. Mais alguma coisa, Davi? Só agradecer a oportunidade que vocês me deram. Obrigado, Raquel. Obrigado, Ivo, por essa oportunidade ímpar, né, que eu estou tendo aqui de mostrar meu trabalho. E é isso. Espero que os nossos companheiros, né, colegas que pertencem ao Baixo Ilha, vejam esse podcast e adquiram o livro e me dê essa força para continuar, porque eu escrevo com prazer, né? Mas se puder
realmente tomar um rumo, né, maior nisso aí, a gente Não, continua. e é um reconhecimento pessoal, Sim, com né? certeza. Que, poxa, o pessoal gostou, estão, né, interagindo, estão gostando do livro, né? Então, quem tá pegando tá gostando, modéstia à parte. Ajuda, né, a divulgar Isso aí. quanto o livro do Davi, Isso. Inocência Macabra. Muito obrigado. Galera, tchau, tchau. Até semana que vem. Semana que vem tem mais podcast do Baixo Ilha, direto do Mirante do Rock, estúdio do Baixo Ilha. Valeu, galera. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Obrigado.